Em Mateus, no capítulo 13, eu vou usar o óculos da Rita, que eu esqueci o meu em casa, eu acho, mas ficou até legal, não ficou? É da Rita. Mateus 13, versículo 15, diz assim, porque, todos acharam? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, e eu os cure. Amém? Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre como está o nosso coração. Como está o seu coração, o meu coração? Como está? Como ele se encontra? Eu não estou dizendo um exame clínico, médico, de um cardiologista. Eu estou falando de como estão suas emoções que são refletidas no seu coração. O seu coração reflete as coisas das quais você está vivenciando. E Deus quer falar ao nosso coração, mas existem algumas portas. Existem algumas portas. E tem curas que têm caminhos a serem percorridos. Tem curas que precisam acontecer na nossa vida, que precisam percorrer alguns caminhos, alguns acessos. Deus quer ter alguns acessos na nossa vida, das quais o mundo, a vida, a correria lá fora, ela cega o nosso entendimento, fecha os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos. Tudo isso para que a gente não veja, para que não ouça, para que não creia, para que não sinta, para que não experimente algo que Deus tem para nós e que Ele nos promete. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, nele não é encontrado mentira alguma. Quando foram prender Jesus ali no Getsêmani, Ele disse: o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem nada dele em mim. Ele não tem nada dele em mim. Isso é muito profundo. Eu estou livre da influência desse século, desse mundo sobre a minha vida. E a questão é, como está o meu coração? Aqui fala dos ouvidos, dos olhos e do coração. Interessante que diz aqui que ele encerra praticamente essa palavra que ele dá no capítulo 13, no versículo 1, diz que Jesus estava à beira do mar da Galileia, e ali se juntou uma grande multidão em volta dele. E ele, percebendo que a multidão queria ouvi-lo, ele pegou um barco emprestado, talvez de um dos seus discípulos que antes pescavam ali, como Pedro, como outros que eram pescadores profissionais. E ele se afasta um pouco, senta no barco e começa então a falar de uma parábola. E ele chama da parábola do semeador. E ele conta uma história muito profunda. Ele disse que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. À beira do caminho. Ou seja, você já viu em algum lugar, à beira do caminho, ter algum pé de feijão? Você está no asfalto e assim, no lugar onde seria o acostamento, em uma pista simples, você está viajando aí no interior, em uma dessas MGs aí do estado. É comum você ver, Tião, a cerca está aqui, a plantação está aí, mas é comum você ver plantação aqui, do lado de cada cerca? Não. À beira do caminho, à margem do caminho. Ele diz que tem sementes que são lançadas que caem à beira do caminho, à margem, e vêm as aves do céu e roubam, e furtam essa semente. E essa semente, ele explica depois, não é outra senão a palavra dele. E como nós somos furtados às vezes, nós viemos para um culto como esse, onde Deus vai derramar graça, unção, ministração, palavra,
onde nós vamos ser imergidos numa revelação da palavra do Senhor, não meramente uma teologia, não meramente um conhecimento humano, mas a palavra viva do Senhor em nós. Deus quer se revelar a nós, Ele quer se relacionar conosco, comigo e com você. E aqui Ele fala que existia esse solo à beira do caminho. E Ele continua, a partir do verso 1 do capítulo 13. E Ele fala que Ele jogou sementes também que caíram numa terra rochosa. Um lugar onde a rocha não tem ali condições da semente germinar e florescer e dar fruto e se tornar uma árvore, por causa do solo que é duro. E Ele disse que o sol vinha e matava aquela semente. Ele também fala de um solo onde foi lançada a semente que haviam espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. Mas Ele conta também que havia um solo muito fértil, muito propício, muito pronto a receber a semente. E quando a semente caiu nesse solo, ela produziu a 100, 70 e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, há um terreno próprio para se investir. Há um terreno próprio para se lançar a semente. E existem portas em nós que precisam ser curadas para que essa semente encontre um lugar aconchegante no nosso coração, que são os nossos olhos. A minha pergunta é: o que você tem visto? O que você tem visto com os seus olhos? A Bíblia diz: se os seus olhos forem puros, todo o teu corpo é puro. O que te atrai? O que te chama a atenção? O que rouba a sua visão? Te toma de assalto e de repente você se vê olhando algo. Vocês já ouviram histórias de mulheres que quebram a costela do marido, não? Ou maridos com a coxa, com um roxo na coxa. Já ouviram? Quando passa uma mulher e aí ele olha pelo retrovisor, ele não se aguenta. Ela passou, ele foi até onde deu, o carro passou, ele olha para o retrovisor e a mulher quebra uma costela. Ou então quando vê um roxo na perna, não foi jogando futebol, foi um beliscão. O que os teus olhos estão olhando nesses dias? Para quê? O quê? Os teus ouvidos, o que você está ouvindo? Que tipo de música? Que tipo de palavra? Que tipo de mensagem? Que tipo de doutrina? Que tipo de ensino? A quem você dá ouvidos? No final eu vou fazer uma ilustração, mas eu lembro uma época que eu criei ovelha lá em casa. E havia uma ovelha chamada Pietra. E um dia eu estava pregando, não sei quem estava aqui nesse dia, no Salmo 23. E eu ia falar sobre o pastor quando unge a ovelha, para evitar que as moscas, aquelas moscas grandes, como chama? Varejeira, pousam no focinho da ovelha, colocam ali o seu óvulo, se torna uma larva, entra por dentro, vai para o cérebro, e ali ela fica louca, e ela se choca entre as rochas e as árvores, e ela morre, se suicida. E o pastor tem essa época do ano que ele tem que untar, todos os dias, passar um óleo sobre todo o focinho da ovelha, para que a mosca não venha pousar. E eu estava pregando sobre isso, e eu resolvi então chamar, porque a Pietra escolheu a Keren como pastora dela. Porque a ovelha escolhe pastor.
Não é pastor que escolhe ovelha. Um dia, quando você ouvir a voz do seu pastor, você vai reconhecer: esse é o meu pastor. Eu sei que Jesus é o bom pastor, mas Ele colocou também pessoas aqui, com o nome de pastor, para representar Ele, e que devem ser ouvidos. E a Keren eu chamei num dado momento e ela entrou, corredor adentro. A Pietra sem corda, sem coleira, sem nada, veio atrás dela. Ela sentou aqui com molho de capim. A Keren tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Hoje você tem 15. E ali sentado, Keren sentou e começou a dar comida para ela. E eu fui pregando aqui, ensinando sobre essa palavra e sobre esse texto. Foi um dia muito marcante. As crianças ficaram num frenesi por causa da ovelha. E ela ali quietinha, perto com Keren. Até o momento que eu disse: Keren, vai embora. E Keren saiu e ela foi. E Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem. Quem que você está ouvindo? Você tem certeza que essa é a voz de Deus para você? Ou é a voz do seu coração, da sua emoção, dos seus sentimentos, que nos engana muito? Mas pastor, foi uma profecia. A Bíblia diz: julgue as profecias. Julguem as profecias, não tem nada errado. Não manda julgar o profeta, porque Deus usa até mula quando não tem quem usar. Quando um profeta se rebela contra ele, Deus usa mula para falar. Está na Bíblia. Lembro da história de Balaão? Então não é julgar a pessoa. Esse irmãozinho é chato, esse irmãozinho... Não. O que foi que ele disse? Veio do Senhor. Porque Deus tem usado pessoas para falar com você. Deus tem usado pessoas para falar com você. E você sabe quando é a voz de Deus, porque você conhece a voz de Deus. Agora você também tem que discernir as outras vozes, para que você não se embarace no caminho, não se perca. Olha, irmãos, muitos de nós não confiamos mais em Deus. A gente faz declarações vagas, a gente faz declarações superficiais, a gente faz confissões até, mas a gente não confia mais em Deus. Quer ver um exemplo? Quem crê que Deus cura? Levante a mão, com sinceridade. Você crê mesmo? Você crê que Jesus ainda cura hoje? Através do Espírito Santo, crê? Ou crê que só foi cura só para aquela época que Jesus estava aqui? Quem crê que Jesus cura hoje? Ok. Então por que quando você sente uma dor de cabeça, você toma um remédio? Antes de orar. Não tem nada você tomar remédio. Mas por que eu recorro logo ao remédio antes de colocar a mão sobre a cabeça e repreender aquilo? Aquilo não me pertence. Enfermidade nenhuma me pertence. E tem gente que quando vai no médico diz: a minha doença é. Doutor, o meu problema é. Está tudo na cruz. Foi tudo consumado. Está quitado, meu irmão. Quem confia que Deus é provedor? Então por que quando você tem uma crise financeira, você recorre a empréstimo, você recorre a agiota? Por quê? Por que a gente é assim? Por que a gente tem esses comportamentos que são contrários àquilo que a gente diz que crê? Quem crê que Jesus ressuscitou mortos? Ok, me conte alguém aqui que ressuscitou um.
nunca tivemos coragem, não é verdade? Eu conheci um pastor que ele disse que estava num velório, havia uma criança. E é muito bom você entender a Bíblia para você. Jesus não ressuscitou nenhum velho, nenhum idoso, sempre jovem ou criança. Isso é uma mensagem para nós. Então, se for bater as botas depois dos 50, você olha, não tem garantia de ressurreição. Nem Jesus ressuscitou velho. Entendeu? Então, mas há esperança para você. Amém? Há esperança para você. Aí ele disse que tinha uma criança, ali o velório, os pais chorando, tudo. E de repente ele se sentia impulsionado, e aí ele mandou que todo mundo saísse, que a criança ia ressuscitar. Chamou os pastores e que ia ressuscitar. E ele tirou a criança dentro do caixão, começou a andar com a criança no braço, né? E ele orava, e passou para outro pastor, e outro pastor orou, e o tempo passando, e passou para o outro, aí viram que não ressuscitou. Botaram no caixão, arrumaram as flores daquele jeito assim, e disseram, não ressuscitou não. Aí ele saiu muito indignado, e ele saiu irado, ali do cemitério. Que tristeza, que vergonha, hein? O Senhor me passou uma vergonha, eu acreditei na Tua palavra diz que o Senhor ressuscita os mortos. Eu fui ali crendo na Tua palavra, e o Senhor me passou uma vergonha, um vexame, eu estou no vexame. Quando ele acabou de falar, desabafar, Deus falou, eu te amo. Ele disse, ama coisa nenhuma, desse jeito que você me ama, eu te amo. Por que o Senhor me ama? Porque, meu filho, se você faz o que eu não mandei, imagine o que eu te mandar você fazer. Eu mandei você ressuscitar essa criança? Eu mandei você ressuscitar essa criança? Ele disse, não. Eu falei, então, se você faz coisas que eu não mandei, para honrar a minha palavra, imagine quando eu te mandar fazer alguma coisa. Deus quer linkar a gente com o céu hoje. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Então assim, olha, vou colocar o óculos da Rita. Então muitos de nós não confiamos mais em Deus, porque o nosso coração se tornou duro e insensível, se tornou rebelde. O nosso coração se tornou duro e insensível, se tornou rebelde. E ele fala isso aqui porque o coração desse povo está endurecido. Endurecido. Você já pensou o tanto que seu coração está endurecido? O tanto que você tem dado trabalho ao Espírito Santo para que ele te convença de que o que ele tem para você é melhor do que o que você escolhe para você mesmo? Porque a palavra dele diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos maiores e melhores sonhos. E quem está falando aqui não é um coaching com palavras de efeito. Quem está falando aqui é alguém que tem uma certeza, que tem uma convicção de que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e o que Ele tem para fazer é muito melhor, muito melhor. Qual é a cura do meu coração? Qual é a cura do meu coração? O que é que eu faço, pastor Marconi? Fique tranquilo. É só, eu estou pregando, eu não vou te botar nessa enrascada. O que é que eu faço para que o meu coração deixe de ser empetrecido, endurecido? Como eu posso curar esse coração que está infartado espiritualmente? Cheguei aqui, o Tião disse, meu pai infartou. E 3 veias da coronária, não sei bem falar os termos,
estão 80% entupidas. Na hora Deus me falou, quantos estão infartados? O coração está infartado, está entupido, não tem mais acesso. O fluxo da minha vida não passa mais, porque veia sem sangue é morte. Igual planta sem água, é morte certa. Irmãos, só existe um caminho para a cura: quebrantamento. Quebrantamento. Fale comigo, olha que palavra bonita. Quebrantamento. O quebrantamento é a única cura para esse coração que Jesus disse endurecido. Porque quando ele fala dessa parábola, os discípulos chegam para ele e dizem, por que o Senhor só fala em parábola? E ele disse, olha, a vocês eu revelo as coisas. Já nos tenho chamado mais de servos, mais de amigos. Vocês são meus amigos. Você é amigo de Deus. Mas pastor, ele só disse isso para Abraão. Não, ele falou para os discípulos. Ele está falando para você nessa manhã. Ele quer ser seu melhor amigo. Não é aquele do Face. Ele quer ser o seu Face. Ele quer ser sua página principal. Ele quer ser o amigo que você mostra, que você conta para os outros. E só uma coisa vai fazer isso, é o quebrantamento. Nesses dias eu fui quebrantado. Meu coração foi se quebrantando, dia após dia, e eu chegava na expectativa de que ia embora, de que eu tinha que voltar, e alguém chegava e dizia, você não está pronto ainda. Eu me senti como, quem aqui já tomou caldo de cana na Via Expressa com pastel? Uau, coisa boa, delícia, não é verdade? Mas você já viu o processo para tirar o caldo? Irmãos, é uma covardia o que faz com a cana. Passa a cana uma vez, dobra ela ao meio, passa a segunda vez, dobra ela mais uma vez, passa a terceira vez, começa a ficar esbagaçado. Essa palavra não sei se está certa, esbagaçado. O bagaço. Passa mais uma vez. Você pensa o que é que vai sair? Ainda sai um caldinho. Chegou momentos e situações que eu pensei, não tem mais nada. Não tem mais nada aqui para moer. Eu ia para uma ministração, eu assistia um vídeo, um filme, eu lia um livro e tinha caldo para entornar ainda. Seu coração não é tão duro que não tenha o que se quebrantar ainda. Nem é tão mole que ainda não tem o que ser feito na sua vida. Mas o que Deus espera de nós é o quebrantamento. Olha, você pode achar até que não quer. Eu não quero ser quebrantado. Mas você precisa. Mas eu não quero. Mas precisa. Mas eu acho um vexame. Eu estou maquiada hoje. Mas você precisa borrar essa maquiagem hoje. Pastor, mas eu não mereço. Mas precisa. E não é porque você merece. É porque você e eu precisamos. Por isso Ele vai nos quebrantar. No Salmo 37, no Salmo 73, fala ali sobre a inveja dos ímpios. As pessoas que ficam invejando os ímpios. Você já viu alguma pessoa, ou conhece alguém, que você sabe que tem a vida toda errada, totalmente errada, e as coisas dela estão bem, o casamento dela está bem, as finanças está tudo bem, carro do ano, casa nova. Aí você não fica se perguntando assim, sabe o que Deus me falou esses dias? Está tudo bem, meu filho, não quer dizer que eu estou com eles, não.
Talvez seja até uma mensagem trocada. Se está tudo bem, você e todos vendo que eles estão errados, é porque eu estou dizendo com isso que eu não sou o pai deles. Porque o pai que ama, corrige. E se você errar e continuar tudo dando certo, ele está com isso dizendo: eu não sou seu pai. Porque se eu fosse seu pai, eu te corrigiria. Se você não está sendo corrigido por Deus, vá buscar o lugar secreto. Tem alguma coisa errada. Porque Deus sempre vai estar nos corrigindo. Todo dia. A todo momento. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não olhe isso. Meu filho, não ouça isso. Meu filho, olhe. Nós nos acostumamos com a luzinha vermelha acesa. Nós temos um carro e desde janeiro que uma luz acendeu, a luz do airbag, e mostra uma mensagem. E eu já pensei em olhar isso, já fui no local onde olha isso ali na José Faria da Rocha, que mexe só com airbag e tal. Mas eu me acostumei. Está lá, a luzinha está acesa. Você liga o carro, a luzinha acende. Ou seja, meu carro está sem airbag. Quantas vezes a gente se acostuma com as luzinhas acesas? Quantas vezes? E Deus vai falando, vai exortando, vai ensinando, vai ministrando. E aí tem uma hora que acontece algo que é doloroso. Está em Romanos, quando ele diz assim: e eu vos entreguei as suas próprias paixões. Irmãos, desculpem eu pregar com esses papéis, que são os rabiscos que eu fiz nas horas que Deus falava comigo. Quebrantamento é uma resposta que você dá à voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus, a resposta sempre vai vir com quebrantamento. Não tem como ser diferente. O quebrantamento é o sinal que Deus falou comigo. Agora, preste atenção. Nem todo mundo que chora está quebrantado. Você chora de alegria, você chora de tristeza, você chora de remorso. Você chora quando vê alguém. A Karen não pode ver, por exemplo, um mendigo, alguém na rua, que isso toca ela. De repente ela tem um chamado, porque aquilo que te incomoda é para aquilo que Deus te chamou. Tanto é que ela está trabalhando numa ONG como enfermeira, onde moças engravidaram, é gravidez indesejada. E ali é apresentado como se fosse uma clínica de aborto. E já mais de 1.800 jovens foram atendidas. 800 e poucas crianças foram salvas. As mães não abortaram, porque ali, quando elas chegam, eles começam a falar, e ministrar, e ensinar, e falam: por que você quer abortar? Qual o motivo? Alguns são moradores de rua, outros foram violentadas. Existe uma gama de casos e situações. A Karen está lá. Ela, além de ser mantenedora dessa ONG, que eu falei: Karen, eu me tornei mantenedora da sua ONG. Ela disse: eu sou, pai. Ela é voluntária ali. Então você pode chorar por diversas razões. Saudade, falta, ausência. Rita com certeza chorou com saudade de mim. Não chorou? Muito, né? Aquele travesseiro tem história, não é verdade?
Mas nem todo choro é quebrantamento. Mas todo quebrantamento traz choro. No final traz choro. Quebrantamento é uma chave. Ok? Você vai hoje acessar essa chave do quebrantamento. Quebrantamento, ela vai tirar a resistência. Toda a resistência que existe no seu coração sobre determinada situação, quando você se quebranta, Deus retira a resistência. Vocês precisam ouvir. Cadê o áudio da Helena? O áudio da Helena. O áudio da Helena. Tá não? Com seu celular? Vocês precisam ver minha neta. Vai completar 2 anos sábado que vem. Não tem condições de uma cabeça daquele jeito. Eu não sei a quem puxou. Eu gostaria que fosse a mim. Mas parece que é um ser muito evoluído. Não tem condições uma criança dessa idade falar o que ela falou. Nós fomos lá em Lagoa da Prata. E as mulheres estavam fazendo prancha, lancha, iate, barco, babyliss, o que mais? Isso também, fazendo essas coisas, e tem aquele aparelhinho que parece um pegador de macarrão, não é verdade? Como é o nome? Ah, é babyliss o nome do negócio, né? Babyliss o nome do negócio, espera aí. Aí, ela estava brincando, alguém colocou no chão e ela... Aí a bichinha se quebrantou. Queimou a mãozinha, uma mãozinha fininha daquela. Aí a mãe dela, agora que ela curou, pergunta para ela aqui, olha o que essa menina diz. Mas onde que você pegou? Peguei a prancha mala. Foi mesmo? Foi. Que doeu? Que doeu. Você chorou? Chorei. Oh, meu Deus. Pode pegar na prancha da Maiara? Não, mamãe, não tem base. Não tem base. Não tem base? Não tem base. Pode um Ai, trem, ai, ai. Pode um trem Ai, desse? ai. Não. Meus irmãos, onde Rebeca nunca ensinou isso para ela? Não, mamãe, não tem base. Ai, ai. Não tem base. Pode pegar na prancha tia Maiara de novo? Não, mamãe, não tem base. Ai, ai. Eu como vô, eu choro ouvindo um negócio desse. Você chora quando você é contrariado. Você chora quando você é ferido ou machucado. Você chora quando alguém te ofende ou te agride, com palavras, verbalmente ou fisicamente. A questão é que Deus quer te quebrantar. O quebrantamento, ele vai tirar toda a resistência. Você já viu o quanto de resistência existe em você? O quanto você tem sido resistente às palavras, aos comandos, aos anseios do coração de Deus, e você já sabe o que Ele quer, você já sabe o que fazer, e o pior é que nós sabemos, e aqui Ele diz assim, o coração desse povo está endurecido, eles não querem ouvir com os ouvidos, eles não querem ver com os olhos, e nem querem experimentar com o coração. O quebrantamento, você se torna fraco. É por isso que muitos não querem demonstrar fraqueza através do quebrantamento. Mas o quebrantamento é justamente dizer isso. Eu sou fraco. Eu não resisto. Eu não resisto mais. Nesses dias eu cheguei para Deus e falei, estou sem nenhuma arma. Estou sem nenhum segredo. Estou sem nada oculto na minha vida. Tudo foi revelado. Tudo eu procurei alguém para contar, para falar, para dizer. E isso, cada vez que eu fazia, me trazia quebrantamento. Por quê?
A palavra de Deus: confessai os vossos pecados a Deus e sereis perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, sereis curados. E ele encerra aqui dizendo: para que não entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, o que é que Jesus mais quer fazer na minha e na sua vida? Curar. E ele quer começar do coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. E ele diz, quando ele diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Deus não é açougueiro. Não é essa bomba que bombeia o sangue para o corpo. Quando ele diz assim: filho meu, dai-me o teu coração, ele está dizendo: eu quero você todo, totalmente, todo, integral. Eu te quero. Eu te desejo. Irmãos, ouvi isso depois de tanto tempo. É igual aquela música do Ministério Zoe. Será que o Senhor ainda pode usar essas mãos que já fizeram tanto mal? Essa boca que já falaram tantas palavras mentirosas, esses olhos que viram coisas indevidas. Será que ainda o Senhor pode me usar? Será que ainda o Senhor pode me usar? Depois você escuta a canção do publicano, Ministério Zoe. Então, quebrantamento é o único caminho para a libertação. Porque quebrantamento é cair em si. Diga, cair em si. É quando a ficha cai, meu irmão. A Bíblia conta em Lucas 15 a história de um filho chamado de pródigo, que chega para o pai e pede a sua herança. E diz que ele sai vagando pelo mundo e ele gasta a sua herança das formas mais diversas possíveis, com viagens, com mulheres, com festas, com orgias e tal. E esse moço, ele chega numa situação em que ele vai passar a trabalhar com porcos. Com porcos. E o texto, e é aí que você precisa entender a chave do amor de Deus. O texto diz que naquele momento, e não diz que ele comia a comida dos porcos, ele disputava. E você já viu o porco comendo? Eles se mordem um ao outro. Você já viu o tamanho do dente de um porco? Uma mordida de um porco. Então isso quer dizer que ele competia com os porcos para comer. E uma hora ele disse, e caindo em si, o texto diz, caindo em si ele disse: irei ter com meu pai, e direi: pai, me aceita como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos, como um dos teus jornaleiros, porque ele sabia que o seu pai trataria melhor, ele conhecia o caráter do seu pai, ele dizia: o meu pai trata bem os seus funcionários. Então eu prefiro ser um servo do meu pai. E aquele moço estava voltando à identidade, porque o que o diabo quer fazer é roubar a nossa identidade. Ei, você tem uma identidade. Em Deus você tem uma identidade. E o diabo está tentando roubar essa identidade. E o que acontece é que ele diz que ele caindo em si, ele então levanta e ele começa a andar em direção à casa do seu pai. E ali, isso é um ato de quebrantamento, de se sentir fraco. Já pensou? De vergonha, de romper a vergonha, de romper, eu vou ter que encarar as pessoas, todo sujo, fedendo, a chiqueiro. E ele começa a caminhar em direção à casa do pai. E a palavra de Deus diz, Jesus contando, e ali existem duas situações que são, para qualquer judeu, foge do raciocínio e da compreensão. Jamais um ancião levantaria os seus vestidos. E diz que o pai levanta os seus vestidos até o joelho. Isso era uma coisa fora do normal. Outra coisa, ele corre em direção ao filho. Ele não só o recebe, ele corre para receber. E ele abraça o filho mal cheiroso.
Imagina o quebrantamento que aquele rapaz estava envolvido. E de repente ele entra com o rapaz dentro de casa e ele diz para todo mundo: esse é meu filho que estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Manda dar um banho nele. Já tinha uma roupa pronta para ele. Antes do filho vir, ele já tinha ido no costureiro, mandado fazer a roupa. Foi no ourives, mandou fazer um anel. Foi no sapateiro, mandou fazer uma sandália. E guardou, esperando. Deus está esperando a oportunidade de te devolver a sua identidade. Talvez você esteja num chiqueiro emocional. Talvez você esteja num chiqueiro espiritual. Talvez você esteja num chiqueiro financeiro. Eu não sei a condição ou o estado em que você se encontra. Mas o que Deus está falando é que Ele quer restaurar a sua identidade. Porque isso roubou a sua identidade de filho. E você se sente agora na disputa, disputando com os porcos. E no momento que você decidir, hoje, no momento que você decidir, eu quero encontrar com meu pai, eu quero ter esse encontro com meu pai. Eu não estou dizendo que você não é crente. Eu estou dizendo que nós precisamos nos encontrar de novo com esse pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Quem aqui vê Deus como Pai? Vê mesmo? A maior revelação que Jesus veio trazer na terra é que Deus é Pai. Tá ligado? Deus é Pai. Quando Jesus inicia seu ministério e ele é batizado, os céus se rasgam e uma voz brada do céu: ei, esse aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu me satisfaço. Deus fala para todo mundo, pastora Cássia, onde está ela? Que Ele é Pai. Quando Jesus sai dali, Ele é levado para onde? Para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias, Satanás aparece para ele e diz assim: se você é filho de Deus, olha só, ele quer desvirtuar a sua identidade, ele quer questionar que você é filho de Deus, ele quer colocar na sua cabeça, será que você é filho de Deus mesmo? E Jesus ouve aquilo e na convicção: eu sou filho de Deus, porque quando você é filho de Deus, meu filho, pode acontecer o que for, você é filho de Deus e pronto. Eu sou filho de Deus, posso estar passando essa situação, mas eu sou filho de Deus. Posso estar no deserto, posso estar com fome, posso estar com frio, mas eu sou filho de Deus. E Jesus diz para ele assim, ele diz: se você é filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. E Jesus disse: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Satanás, eu não imagino de repente ele teletransportando Jesus, mas no mundo espiritual se abre e é como se ele colocasse, eles estivessem se vendo no pináculo. Dá para você entender? Cria uma cena de Spielberg aí, ok? E ali ele diz assim: se você é filho de Deus, se jogue daí, porque está escrito. Está escrito. E ele diz o quê? O que o diabo diz? Porque aos anjos darás ordem ao teu respeito para que te livrem e te guardem. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus.
Mas só, irmãos, que o diabo às vezes está ecoando no nosso ouvido. Se você é filho de Deus, se jogue. E você vai se jogar. Mas você tem certeza que é filho de Deus? Se você tem, hoje você vai voltar para Ele. Hoje você vai voltar para Ele. Hoje você vai reencontrar com Ele. E Ele está prontinho, olhando pela janela, te esperando, com as sandálias, que demonstram uma nova jornada, com as vestes, que demonstram restituição. Suas vestes vão ser trocadas, e você vai ter uma nova caminhada daqui para frente. Deus vai te fazer caminhar por caminhos sobremodo excelente. Deus vai te lugar em lugares que você jamais imaginou nem pensou. Deus impõe uma condição para o quebrantamento. Só uma condição. Arrependimento. Meus irmãos, não é arrependimento pelas consequências do que você fez, ou porque o seu coração está ferido com Deus. É um arrependimento como demonstração de que você deseja o quebrantamento na sua vida. Marcelinho ficou impressionado. Eu dormi com um moço lá, Vladimir, só uma noite. Uma noite, ele chegou no quarto, e lá chegam pessoas que você não conhece, chegou. E eu conversei algumas coisas com ele. Passei algumas coisas minhas para ele. Dividi o que eu estava vivenciando naqueles dias ali. Hoje eu vim embora. Ele chorava. Meu amigo vai embora. Foi ou não foi, Marcelo? Chorando. Parecia que ele me conhecia. E eu disse para ele no quarto: você tem uma arma que você não sabe usar. Quebrantamento. O quebrantamento, ele move a ação de Deus a seu favor. E como eu te disse, o quebrantamento, ele é seguido de arrependimento. Caindo em si. Tome hoje uma atitude. Eu caio em mim. A ficha caiu, eu preciso voltar à casa do meu pai. Não é essa construção, é a presença do pai. Ele é seu pai. Não interessa que tipo de pai você teve, ausente, ou um pai que não correspondeu à sua expectativa, ou um pai que te violentou de alguma forma, que te feriu, que te machucou. Deus é seu pai. E Ele está esperando o seu retorno. Hoje. Já pensou? Que oportunidade. E nós vamos aproveitar essa oportunidade. Amém? Aleluia. Eu pedi para separar uma música. E essa música fala sobre o altar. Sobre o altar. Pode soltar a música. E essa música falou muito comigo antes de eu vir para cá. Eu espero que fale com você também. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está?
Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Você, filho, amo você. Oh, amo você, meu filho amado. Amo você. Oh, amo você. Sarar suas feridas e te perdoar. Morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Naquele lugar onde você me chamar. Esperei com tudo que me Se você quiser se ajoelhar, mas você não foi. ou se quiser procurar um lugar aqui na galeria, não sei. Mas se você encontrasse um lugar, Já não ouço mais. pode deixar seu marido agora, sua esposa, seus filhos, você e Deus. Se você vai encontrar com esse pai, está com saudade. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar. Comece a orar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aí está a tua palavra. Como o Senhor falou no meu coração, assim eu transmiti.
Agora é com o Senhor. Move, Senhor. Move. Move, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele grito da alma, Senhor. Oh Deus, aquele pedido de socorro. Aquela consciência da tua paternidade que foi roubada. Foi roubada, Senhor. Por causa de rejeição. Por causa, Senhor, de uma série de sentimentos e emoções que se passaram na vida, de coisas que aconteceram, de frustrações, de perdas, de danos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, traz o teu socorro sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, comece a orar. Comece a orar. Comece a falar para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua voz. Deus está com saudade. Oh, suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, filho, amo você. Oh, Volte ao lugar secreto. Peça a Ele como Pai. Paizinho, me leve ao lugar secreto. Me leva lá naquele lugar que o Senhor me ensinou tantas coisas. Quando eu senti o teu perfume, eu vi a tua mão sobre mim. E o Senhor me segurou para que eu não caísse, me levantou quando eu caí. O Senhor me ensinou tantas coisas. Eu estou aqui como filho, Senhor. Como filho, Pai. Como filho, como filho. Não como aquele que solicita a tua ajuda, não como aquele que pede algo, mas aquele que quer se relacionar de novo. É como filho, Deus. É como filho. Chama Ele de Pai. Fala, Pai, há quanto tempo eu não te chamo de Pai? Eu sempre te chamo de Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas hoje eu quero te chamar de Pai. É de Pai, Senhor. É de Pai. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. Que bom que o Senhor me chamou de volta. Que bom que nessa noite o Senhor devolve para mim, meu Pai. Troca as minhas vestes. Me dá sandália nova. Devolve o meu anel. O anel de filho. O anel de filho. A autoridade de filho. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui.
tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Um filho nada irá me impedir de te amar. Por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Você, filho, amo você. Oh, amo você, meu filho amado. Amo você. Oh, oh. Amo você.
E queria, Keren, que você jurasse para mim que você vai ficar com os olhos fechados. Mesmo com a venda, você vai ficar com os olhos fechados. Pode apertar. Está com os olhos fechados? Tá? Tudo bem? Pode sentar. Enquanto eu estiver passando com ela, você vai dizer coisas contrárias ao que eu estou falando com ela. Tá ok? Você vai me ajudar sim. Você vai ser, só agora, em nome de Jesus está repreendido, o espírito mau, que vai ficar buzinando na vida dela, falando coisas na vida dela. E ela vai ouvir a minha voz, a voz do pai dela. Ok? E ela vai confiar na minha voz. Keren, fique de pé. Keren, vire para a sua esquerda. Agora dê um passo para a direita. Isso. Agora vem andando, Keren. Confie no papai. Vire à direita, Keren. Isso. Venha, Keren. Cuidado, daqui a 3 passos tem um degrau. Conte 1, 2, mais 1, agora mais outro, tem um degrau. Isso, isso. Agora vire para a sua direita. Vem andando, Keren, reto. Reto, Keren, reto. Tem um degrau. Reto, Keren. Cuidado. Vire um pouquinho para a sua esquerda. Isso, reto. Agora vire totalmente para a sua esquerda. Tem um degrau. Dê um passo para frente, tem um degrau. Suba. Vá andando. Agora vire, Keren. Sua direita. Dê um passo. Mais um. Mais um. Isso. Agora tire a venda dos olhos, filha. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar, minha filha. Esse é o seu lugar, minha filha.